Oiê, esse é o CLTV e no episódio de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus favoritos de fevereiro, comecinho de março ali. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal pra nossa família continuar crescendo e me seguir nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho e eu gero conteúdo diferente do que eu gero aqui. Então, me siga nas redes sociais, fechado? Então, vamos começar. O vídeo de favoritos é um vídeo que eu amo assistir e eu amo fazer. Às vezes eu penso, gente, será que vale a pena continuar com o vídeo de favoritos todo mês direitinho? Me conta aí nos comentários, tá? O que você acha? Se você acha melhor de 6 em 6 meses ou acha legal todo mês. Eu acho interessante todo mês porque todo mês eu experimento coisas diferentes, ou então eu volto a usar uma coisa antiga que a galera não tá mais falando, mas que, poxa, é muito bom e a gente acaba esquecendo por causa da infinidade de lançamentos, né? Então eu gosto muito de assistir. Então me conta aí o que você acha. Vou começar falando de produtos de skincare que eu gostei muito de usar esse mês. Um é esse hidratante facial aqui da Olay. Esse aqui, 7 in 1 Day Cream. Ele é um hidratante que tem 7 benefícios para a pele e ele tem fator de proteção 15. Então, ele é um hidratante muito bom para ser usado antes da maquiagem. Eu sempre gosto de trazer opções diferentes para vocês de produtos que dão certo com maquiagem, tá? Lembrando que eu tenho a pele seca, mas eu moro num lugar super quente e eu transpiro muito no rosto. Então, tem que levar em consideração todos esses fatores. Mas esse hidratante, ele é um hidratante mais sequinho. Ele não é um hidratante ressecado, ele fica sequinho na pele, mas ele hidrata e tal, então ele é fininho, então eu gosto muito de usar ele abaixo da maquiagem. Mas uma coisa que eu tô amando usar antes da maquiagem são esses sérums, sabe, mais levinhos ainda, principalmente nos dias mais quentes. Eu acho que eu já até mostrei esse aqui pra vocês, que é o da Bare Minerals with Skin Longevity. Esse aqui eu tenho vários, porque eu sou apaixonada. Ele é extremamente leve, parece que você tá aplicando uma aguinha, sabe, no rosto. E ele hidrata, deixa a pele super gostosa. E ele é incrível para ser usado antes da maquiagem, principalmente em dias quentes. Porque ele vai hidratar a sua pele, vai deixar a pele mais macia, mais bonita para receber a base, mas ele não vai deixar a sua pele melecada a ponto de e a maquiagem ir se derretendo ao longo do dia por causa dele, porque ele é muito fino, gente. Um outro que eu tô apaixonada é esse aqui, Hydra Kate, da Kate Somerville. Esse sérum aqui, ele é muito gostosinho também. Ele é um sérum bem aguadinho, tá vendo? O cheirinho dele é bem suave e eu amo esse tipo de produto para ser usado antes da maquiagem em dias mais quentes. E ele é muito levinho, mas ele é tão gostoso, a pele fica tão aveludada com ele, que eu sou apaixonada por esse produto aqui. Ele é muito incrível. Agora, base, eu tenho experimentado bases mais sequinhas porque eu estou me preparando para o verão, gente. É nesse nível. Eu tenho tanto pavor do verão, daqui principalmente, que eu fico testando várias maquiagens que talvez deem certo para aguentar o verão, porque a gente está no iniciozinho da primavera e durante o dia tá fazendo aquele sol, sabe aquele sol que queima, aí de noite fica fresquinho. Eu gosto muito da primavera aqui, mas eu já estou me preparando para o verão. O verão daqui, gente, é surreal. Então eu tô aproveitando para testar algumas bases agora que já tá começando a esquentar durante o dia. E uma base que eu tô testando e eu tô gostando muito é essa aqui da Laura Mercier. Essa base aqui não é a base que viralizou, tá? Eu até queria comprar aquela base que viralizou, que é uma base hidratante, mas eu vi tantas pessoas falando mal dela que eu desisti, tá? Sou dessas. Que é uma base que não dura na pele, etc. E eu tô investindo em bases mais secas por causa do verão que tá chegando com tudo aí, né? E essa aqui é a versão mate daquela base que tá bombada aí. E o que dizer dessa base, gente? Ela é uma base que promete longa duração, mas ela é uma base extremamente fina e sequinha. Essa aqui é uma base mate, tá? Então, se você não gosta de base mate, fuja dessa base aqui, porque ela é bem sequinha. E ela dura muito, gente, muito. E ela tem uma cobertura de média para alta, tá? Eu digo pra vocês que se vocês colocarem um pouquinho a mais da base, ela fica com altíssima cobertura. Então, eu gostei muito dela, dessa versatilidade dela, entende? A minha cor é a 2N1 Cashew. E
me surpreendeu demais essa base. De verdade, ela é uma base fina, extremamente pigmentada, de longa duração. Não é aquela base que vai marcar as suas linhas, apesar dela ser uma base seca, ela não é uma base ressecada, tá? Você não fica sentindo que a base tá ali, nem a base fica repuxando na pele, não. Mas ela é uma base seca. Tanto que eu nem selo o rosto todo, eu só selo onde eu aplico o corretivo, quando eu uso ela. Então, ela é uma base que tá prometendo muita coisa pra esse verão. Sério, eu tô assim com altas expectativas que essa base aqui vai entregar tudo nesse verão, pelo menos pra mim. Uma outra base que também é nessa vibe aí é a base Superstay da Maybelline. Essa aqui é a Skin Tint. Essa aqui também é uma base mate e eu já falei dessa base, acho que tem uns 2 vídeos que passou aí, não sei, mas eu sempre falo muito dessa base. É uma base sequinha, ela é uma base mate, mas ela é fina, ela é pigmentada, ela tem média cobertura e ela é cintilante. Então tudo que eu quero para o verão, uma base seca, porém que tenha um glow, né? Aquele glow do verão, aquela coisa, né, iluminada. E, gente, essa é a primeira base. Se eu estiver errada, me deixem aí nos comentários. É a primeira base que eu uso, que eu já experimentei, que tem brilho. Eu acho que eu vi uma da Dior esses dias no comercial, mas eu não sei. Essa aqui foi a primeira que eu experimentei que tenha brilho, mas ela não tem partículas de glitter. Ela é cintilante. Eu não sei explicar pra vocês. O sol bate, fica aquela coisa reluzente, o rosto fica reluzente. Ai, eu amo essa base. Amo de paixão. Não gosto... Ah, foi no vídeo da Collab, sobre embalagem, isso mesmo. Eu detesto essa embalagem dela, que esse conta-gotas aqui é horrível, mas o produto em si é maravilhoso. E uma outra base, que inclusive é a base que eu estou usando hoje, que é uma base baratinha e que vende no Brasil. Ela é mais acessível. Aqui, gente, essa base é surreal de barata. Ela é menos do que 10 dólares. Eu já comprei essa base a 6 dólares aqui. Então, é uma base ultra barata, pelo menos aqui nos Estados Unidos. E eu sei que vende no Brasil também, que é a HD Liquid Coverage da Catrice. A cor que eu estou usando agora é a 032 Nude Beige. Esse tom fica escuro pra mim, tá? Mas eu gosto de usar esse tom no verão. Mas a cor que eu uso geralmente é a 030. Mas essa base aqui, gente, ela é uma base super barata, mas ela tem média para alta cobertura também. A durabilidade dela é sensacional. Ela não marca linhas, é uma base muito bonita e ela é assim, eu acho que ela não é uma base que ela tem a fama que ela merece. Já vou lançar isso aqui para vocês. Ela é uma base mate, ela aqui tá na embalagem, tá? Tô lendo que tá aqui, hein? Ela é uma base mate. Ela é a prova de água e a prova de suor. E essa versão nova tem niacinamida. A que eu usava antes não tinha. Mas essa nova aqui tem niacinamida na composição. Promete durar 24 horas. Eu nunca usei 24 horas, mas o tempo que eu usei ela durou bonita, tá? Ela fica bonita na pele. Então é uma base barata, é uma base que entrega muita coisa e não tem a fama que merece. Já vou fazer um parêntese aqui dentro desse vídeo. Eu amo, gente. Eu já falei dessa base 1 milhão de vezes pra vocês. Vou continuar falando porque eu gosto muito dela mesmo. Agora, de corretivo que eu mais usei esse último mês, eu preciso falar a verdade pra vocês. E foi um corretivo nacional, que eu sou bem apegada. Porque, minha galera, a minha olheira nesse último mês foi pesada. Foi assim, foi pra judiar. Então não é qualquer corretivo que cobre a minha olheira assim, anula a minha olheira. E eu estou falando dos corretivos da Jessica Make. Gente, esse corretivo ele tem um poder de cobertura surreal. Surreal. Infelizmente o meu já está acabando, mas eu vou arrumar um jeito de comprar. Porque o meu que eu usava era o 2 com um pouquinho do 1, mas o 2 acabou. E aí agora eu uso o 3 com um pouquinho do 1. Eu misturo, dá super certo, tá? É ele que eu tô usando hoje. E é aquele corretivo que apaga, igual uma borracha. Apaga a sua olheira. Sério, eu fico chocada. Uma vez, gente, eu tava na Ulta. Normal, né? Eu tava lá na Ulta, até esqueci de falar isso pra Jéssica. Eu tava na Ulta
comprando, e aí uma menina veio, porque eu sempre tô bem maquiada, e isso é bem incomum aqui, já falei isso pra vocês, né? As meninas não andam maquiadas assim na rua. Mas enfim, como eu estava dentro da loja, a menina achou que eu trabalhava lá. Aí ela falou assim pra mim, ai, por favor, qual é o corretivo que você tá usando? Que corretivo maravilhoso, que não sei o que. Começou a elogiar pra caramba o meu corretivo. Aí eu falei assim, perguntando pra mim como se eu fosse atendente. Eu falei assim, amor, eu não trabalho aqui. E outra coisa, esse corretivo não tem aqui, só tem no Brasil. Aí eu me senti muito maravilhosa naquele momento, porque todo mundo fala, não tem no Brasil. Neste caso, não tem nos Estados Unidos, meu amor, só no Brasil. Aí ela, é mesmo? Nossa, que pena, é maravilhoso, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei me sentindo, né, maravilhosa, porque temos produtos incríveis no Brasil, sim. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Esqueci de contar isso pra Jéssica. Tem que contar isso pra ela. Ai, gente, muito legal. Me senti maravilhosa naquele momento ali. Me senti vingada e foi incrível. Então esse foi o corretivo que eu mais usei. Falei pra caramba, né? Foi o corretivo que eu mais usei esse mês. Agora de bronzer, o que eu mais usei, assim, cremoso, foi esse aqui da Anastasia Beverly Hills. Esse aqui é na cor Amber. E eu gosto muito dele. A textura dele é uma textura mais emoliente, mas é um produto que, um pouco produto você entrega muita coisa. Ele é um produto que ele não é muito seco, mas ele é um produto facílimo de trabalhar. Ele fica muito bonito, ele dura o dia todo. Então eu gosto bastante. Eu quero comprar uma outra cor desse produto, porque essa cor aqui, ele é um pouco com um fundo levemente amarelado, sabe? Funciona bem pro meu tom de pele, mas eu gosto de tons assim um pouco mais neutros. Mas eu gostei muito desse produto aqui durante esse mês. Um outro que eu amo de paixão, que eu sempre falo pra vocês, é esse Heat Wave da Flower Beauty, é o Luminous Bronzer. Esse aqui é na cor Sunrise L1. Eu gosto demais da cor desse bronzer aqui. Ele é marmorizado, tá vendo? Ele é muito maravilhoso e ele tem um tom, eu gosto de usar até como sombra, porque esse tom de marrom aqui é o meu tom de marrom favorito, porque ele tem um fundo frio, não tão frio, sabe, mas funciona muito pra mim esse tom. Na tela tá um pouco mais amarelo pra vocês do que deveria. Eu uso ele até como sombra, porque ele tem um tom muito bonito de marrom, é um tom mais frio. Não tão frio, ele é bem neutro, mas puxado mais pro frio, vamos dizer assim. Então eu gosto muito de usar como sombra também pro dia a dia, maravilhoso. Agora vamos falar de dois produtos para a área dos olhos. Uma máscara que eu estou completamente apaixonada, que é essa máscara aqui, a Lash Dry Shampoo Mascara Refresher da MAC. O que é isso aqui? Tá dizendo que é uma máscara, como se fosse um shampoo a seco. Mas para os cílios. Eles quiseram colocar isso, mas não, pra mim não funcionou muito dentro da minha cabeça não. Mas o que acontece? Essa máscara aqui, ela revitaliza os cílios. Por exemplo, porque quando a gente aplica a máscara de cílios, ao longo do dia a gente não consegue reaplicar a máscara, porque a máscara tá ali dura e você não consegue reaplicar. Só que esse produto aqui, ele faz isso, gente. Você pode passar o dia inteiro com a tua máscara de cílios. Quando chegar no final do dia você quiser retocar, você vai conseguir, porque ele amolece a máscara que você tá usando e aí você consegue aplicar de novo. Eu não sei a magia que eles colocaram aqui dentro. Só sei que ele derrete a máscara que você está usando, não no sentido ruim, tá? Mas no sentido bom. Ele não derrete de sujar seu rosto todo, não. Você consegue aplicar essa máscara em cima de uma máscara já seca. É isso que eu quero dizer pra vocês. Eu não sei explicar, mas eu só sei que tô apaixonada nesse produto. E um outro produto que eu tô bem... São dois produtos bem diferentões, mas eu já até falei desse produto pra vocês. Que é esse produto aqui, que é um top coat pra você aplicar em cima da sua máscara e fazer a sua máscara virar uma máscara à prova d'água. Eu já falei pra vocês que a Candice Berenice tinha esse produto que eu amava, achava super incrível, mas eles não vendem mais. E a Huda Beauty tem, tá? Ela tem esse produto maravilhoso que você pode colocar qualquer máscara de cílios que não seja à prova d'água e aplicar esse gelzinho por cima, que vai ficar à prova d'água, de fogo, do que você quiser. Sério, deixa a máscara muito à prova d'água, mas muito, que só vai sair com demaquilante.
tá? Então, isso aqui é vida, eu usei muito mesmo, porque eu tenho várias máscaras aqui que não são à prova d'água, que eu quero testar, mas acabo não usando por causa disso, porque meu olho lacrimeja muito e tal, e aí esse produto, né, me ajudou nesse ponto aí. Agora, um delineador que eu usei muito foi esse aqui, da Morphe, o Make It Big. Eu gosto demais dessa caneta delineadora, porque o aplicador é diferente, ele tem uma pontinha que é uma pontinha tipo de pincel, não é aquela pontinha dura de caneta delineadora que a gente conhece. É bem maleável e são várias sardinhas, sabe? É como se fosse um pincel mesmo com a ponta fina. E ele é pretinho, super resistente, dura o dia todo, gente. Esse produto aqui é muito resistente e eu amo de paixão. O iluminador que eu mais usei esse mês, sem dúvida, foi esse aqui da Rare Beauty, o Mesmerize. Esse iluminador aqui é um xodó, gente. Ele é muito perfeito, ele é muito potente, muito maravilhoso. Eu usei demais, ele tem um tom mais rosado. Sério, quando você passa o dedo assim, parece que você tá passando o dedo num veludo. Ele é muito perfeito. É um iluminador bem potente. Eu botei só um pouquinho aqui. Mas ele é bem potente, mas você consegue dosar. Você consegue deixar ele mais suavezinho ou deixar ele bem estouradão. E eu amo esse iluminador, sem dúvida nenhuma, é o meu produto favorito da marca. O produto de lábios que eu usei muito esse mês, muito mesmo, foi esse hidratante labial aqui, é da Revlon? É da Revlon Kiss, o nome dele é Revlon Kiss Balm para os lábios. Esse aqui é na cor 030 e ele é bem vermelhinho, mas ele fica lindo nos lábios. Então, assim, sem dúvida foi o produto que eu mais usei, porque os meus lábios estão bem ressecados e eu prefiro usar hidratante labial do que batom quando minha boca tá desse jeito, né? E ele dá uma corzinha linda. Eu tenho várias cores desse produto, hidrata super os lábios. Ele tem a versão transparente também, mas ele tem várias cores. E eu amo, ele dura nos lábios, sabe? Não é aquele hidratante que daqui a 1 minuto já saiu, não. Ele fica ali e dá essa corzinha e hidrata os lábios. Então, sem dúvida, foi o produto que eu mais usei esse mês. Mas um produto que eu experimentei esse mês e eu gostei muito foi esse batom aqui, da Smashbox. Esse aqui é na cor Always On. É esse batom que eu estou usando aqui. Ele é um batom bem mate, bem sequinho, mas eu uso aquele truque que eu já falei pra vocês, né, de aplicar um hidratante por baixo. Mas ele é um batom extremamente fino, extremamente pigmentado, e mesmo sem aplicar o hidratante, é porque eu gosto de testar a fórmula real dos produtos, né, para poder passar o feedback para vocês. Mesmo sem o hidratante por baixo, ele é confortável, porque ele é fino. Mas, gente, ele é extremamente pigmentado, muito pigmentado, longa duração. Então, me surpreendeu demais. Esse tom aqui é mais é um vermelho mais alaranjado, né? Eu quero experimentar outras cores, porque eu gostei muito da fórmula dele, sabe? Gostei muito mesmo. Vocês gostaram? Agora, as duas paletas que eu mais usei esse mês, uma delas é essa aqui, da marca Iconic London, que essa paleta aqui, gente, é tudo de bom. Sério. Usei ela hoje pra fazer essa maquiagem. E ela é extremamente linda, perfeita. As sombras cintilantes são muito delicadas e bonitas e pigmentadas. As cores mate são super fáceis de trabalhar. Então, ela tem muitos tons neutros e ela tem vários tons cintilantes em tons neutros, que eu gosto muito, muito, muito. Essa paleta é maravilhosa, maravilhosa. Eu amo demais essa paleta, usei muito. E uma outra que eu usei bastante, se vocês quiserem eu até faço tutorial usando ela, qualquer uma das duas, tá? Conta aí pra mim qual das duas que vocês querem tutorial, que eu faço com o maior prazer pra vocês. Mas essa paleta aqui da Huda Beauty, ai gente, essa paleta aqui é tão linda, tão linda, tão linda. Eu usei ela demais. As cores cintilantes são divinas, são assim, fantásticas. E eu gosto muito dessas tonalidades aqui, dessas cores dessa paleta. São muito bonitas, muito lindas. As paletas da Huda pra mim são um sonho, sabe? É a realização de um sonho, eu ter essas paletas. E eu usei muito, eu usei mais essa da Huda do que a Iconic. Agora vamos falar de perfume. Eu tenho dois perfumes pra falar pra vocês que eu usei muito. Um é esse aqui, masculino da Issey Miyake, que eu gosto muito desse perfume, gente.
É masculino? É, mas eu gosto. Ele é maravilhoso, é aquele perfume que você passa e você deixa aquele rastro. Apesar de ser um perfume masculino, ele é um perfume mais floral. Ele é muito bom, ele é muito cheiroso. E o meu tipo de perfume favorito são os perfumes florais, né? E ele tem esse toque que eu amo. E um outro perfume que eu usei muito, que eu sou completamente apaixonada, foi o Pour Blanca da Avon, esse original. E não venha me falar, ah, perfume da Avon, você pode ter acesso a vários perfumes aí, você quer usar perfume da Avon. Não venha falar mal da minha Avon, tá? Porque eu sou apaixonada pela Avon. E outra coisa, esse perfume aqui, isso aqui é um clássico, meu amor. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Eu tenho uma memória afetiva muito, muito maravilhosa com esse perfume. Eu já falei pra vocês que a minha relação com os perfumes que eu uso são mais afetivas do que qualquer outra coisa, sabe? Eu nunca deixo de usar um perfume, porque aquele perfume me lembra uma época, me lembra uma coisa, me lembra, sabe? Sempre me lembra alguma coisa. E esse perfume é o meu perfume da adolescência. Eu usava ele quando eu era adolescente. Eu acho que foi o primeiro perfume que eu usei na minha vida, foi esse aqui. E eu tenho essa lembrança tão doce desse perfume que eu vou usar ele pra sempre. O meu já está na metade, já estou em sofrimento, já vou arrumar um jeito de comprar outro. E eu amo. Nossa, sentir o cheiro dele é sentir o cheiro da minha adolescência. Ai, que delícia, eu amo. Nunca fiquei sem ele, nunca vou ficar sem ele. Ele é o meu xodó. Tá bom pra vocês? E ele também é floral, ele é suave, ele é gostoso demais. Eu amo demais esse perfume. Agora, de produtos de beleza, é isso que temos hoje, tá? Agora, pra finalizar, vamos falar de séries e músicas, que é disso que a gente gosta. Não vou indicar filme porque não assisti nenhum filme super legal esse mês, então eu não tenho muito filme pra indicar pra vocês. Agora, série, meu amor, eu tenho uma série muito, muito gostosa pra vocês assistirem, que é a série Avatar, o Último Mestre do Ar, que é uma série da Netflix que foi inspirada, né, na animação. Eu nunca assisti a animação, quem é super fã é o Joca, e eu assisti essa série só por causa dele, né, porque a gente assiste tudo junto. Então, ele assiste as minhas coisas, eu assisto as coisas dele, tá tudo certo. Mas me surpreendeu demais essa série, gente. Ela é muito gostosa de assistir, ela é emocionante, ela tem um drama, né? Tem um drama, mas tem os efeitos especiais e toda a história que vai sendo contada é muito legal, muito divertida. Se você gosta dessas séries de fantasia, sabe? E artes marciais e etc., você vai gostar. Até mesmo se você não gostar, eu acho que você vai gostar dessa série, porque é uma série muito divertida mesmo. Eu gostei muito e eu super indico pra vocês. Agora, quem eu mais ouvi esse mês? Quem será que eu mais ouvi esse mês? Obviamente que foi o meu Bryan Adams. Meu amor. Ai, gente, eu ouvi demais o Bryan. Sem dúvida nenhuma, foi o cantor que eu mais ouvi. Pra quem não sabe, eu fui no show do Bryan Adams pela primeira vez, realizei esse sonho e eu não consigo falar de outra coisa a não ser desse show. E eu só ouvi Bryan Adams esse mês. Eu sou muito apaixonada, muito apaixonada. Foi a realização de um sonho ir nesse show dele e foi muito especial mesmo. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gigante de favoritos. Deixe aí nos comentários qual foi o produto que você mais gostou, qual produto que você quer me ver fazendo tutorial aqui no YouTube, que eu faço com muito carinho pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever, gente, de deixar o seu joinha, deixar seu comentário, me seguir nas redes sociais, que isso tudo é super importante pra mim, tá bom? Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!